Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Imaginar o futuro de quem a gente ama é encarar o próximo passo como a decisão de viver todas as memórias ao lado de quem amamos. E estar presente em todos os momentos requer atenção, carinho e, o mais importante, saúde, para viver e construir o amanhã ao lado das pessoas que mais importam em nossas vidas. O futuro é cuidar de si e contar com quem também cuida de nós. É deixar o check-up em dia para viver intensamente. E quando o futuro está ali, bem na nossa frente, perceber que só é possível com a saúde em dia. Check-up Premium. Agende o seu. Uniscan e LMC Hospital. A gente cuida. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. Eu sou o Thiago Durão Pandini e apresentando o programa junto comigo, a doutora Maria Tereza Marianelli. Maria Tereza, mais uma quinta-feira. Mais uma quinta-feira firmes e fortes, Thiago. Boa noite a todos. Que parece uma segunda. Isso aí, porque afinal de contas... Eu achei que fosse segunda-feira Então, hoje. eu acordei cansado, igual acordo na segunda, e nem era de ressaca, que eu não tinha bebido no feriado. Mas é assim, viu? Verdade. Não é? Colocaram um domingo no meio da semana. Colocaram um domingo. Tive que tomar umas 4 xícaras de café para acordar, mas estamos firmes e fortes. Muito bom. Isso aí. E hoje o papo é crimes cibernéticos. Então, assim... É um tema muito importante para você que está assistindo, você, sua família e principalmente aqueles que dão muito pitaco lá na internet, acha que é terra sem lei, pode falar o que quiser, contra quem quiser, e esse é um ano eleitoral, tem que ter muito cuidado. Para isso nós temos 2 convidados que são da área, doutora Jamile Scarpati Neves e o doutor Nairo Pandolfi, mas antes de passar a palavra... Teve esse copo está a postos, tem mais aí de cima pra gente ver Linhares. Aí, toda iluminada já, bonita como sempre. Muito bonita, né? Isso que é cidade, por isso que a gente tem tanto orgulho, não é mesmo? Linhares, linda demais. Linda demais, é a princesinha do norte, Jamile. Eu sou apaixonada pela minha cidade. Eu também, apaixonado. Ó, quem tiver qualquer pergunta, fica à vontade, o telefone é 99808-3421. Trânsito intenso, é Maria Tereza? Trânsito intenso. Tava bem pesado hoje para vir para cá. Fiquei parada um bom tempo ali na via lateral. Eu faço esse percurso todos os dias, porque eu moro um pouquinho à frente daqui da emissora. Realmente, todo dia é esse trânsito. Hoje é volta de feriadão também. Né? Volta de feriado, tem gente que saiu, tá saindo. Sim. Mas assim, sem sombra de dúvida, uma cidade que cresce tanto igual Linhares, que junta com uma BR-101, tem que dar um trânsitozinho, faz parte. Mas é um trânsito controlável ainda, né? Você consegue chegar confortável, não é o trânsito de grandes cidades. É um trânsito que ele é um pouco mais intenso porque é final do dia, então isso é normal. E faz parte, é natural. Faz parte. Tanto que agora você vê que tá tranquilo. Sim. Então, o sinal, querendo ou não, quando abre, dá para passar todo mundo. Não é aquele trânsito que você para com o sinal que ele abre e fecha, você continua no mesmo É o pico caminho. mesmo ali, o pessoal saindo do trabalho, indo para casa. Exatamente. Né, não tem jeito. Vamos lá, pode voltar aqui. Isso, que hoje nós temos muito para falar. E eu agradeço mais uma vez a doutora Jamile por estar aqui novamente para a gente falar de um tema tão importante e que vai estar cada vez mais em voga esse ano. Eu que agradeço a confiança para que a gente consiga passar o nosso conhecimento, né, doutor Nairo? E, mais uma vez, quantas vezes forem necessárias e vocês quiserem ouvir as nossas considerações em relação ao tema, estaremos aqui. Estamos juntos, doutora Jamile. Doutor Nairo, obrigado por ter aceitado o convite. Fique muito à vontade. Aqui é um bate-papo mesmo, bem informal, só que a gente
cumpre, como todas as quintas, um dever social de levar informações que são importantes, que as pessoas precisam saber. Show de bola, Thiago. Primeiramente, muito boa noite, né? Do Thiago pela oportunidade. Maria Tereza, satisfação em conhecê-la e em estar na presença de vocês. Doutora Jamile, que também milita nessa área criminal ali, né? Hoje a gente falando aqui especificamente dos crimes cibernéticos, depois dando uma ênfase também nessa questão do ano eleitoral, né? Que é um ano importante para a cidade de Linhares, para as outras cidades também. E a gente tem que demonstrar aqui, falar de forma para a sociedade, para as pessoas que vão se candidatar também para vereadores, né? Quais as repercussões que podem acontecer. E a gente vai ter um bate-papo aqui. Né, os cuidados. Tem que saber. O preventivo. Isso, exatamente. Doutor Nário, Maria Tereza, a gente jogou uma pelada essa semana. Né? Fez gol pra caramba, humilhou o nosso time, mas no final ficou empatado. Não é? Olha que empate. É o melhor negócio. Melhor negócio. Jamile, olha que empatou a gente na mesma hora. Acabou, nós conseguimos empatar. Vamos tomar um chopp. Eu preciso ir nessa pelada dos advogados só pra rir. É isso mesmo. E pra dar um incentivo, lógico. E pra dar um incentivo. Doutora Jamile, que já era referência quando eu ainda estava terminando a faculdade. É mesmo? Que bom. Não é? Que bom. Bacana. Espero continuar sendo cada vez mais. Isso mesmo. Vamos lá, Maria Tereza. Então, Thiago, e a gente quer saber um pouco mais da história dos nossos convidados, não é isso? Então, eu vou pedir primeiro, doutora Jamile, muito obrigada por ter vindo hoje. Então, se apresenta para o nosso telespectador, conta um pouquinho da sua história, como que é a sua trajetória, né, na sua carreira. Conta pra gente. Primeiramente, satisfação também conhecê-la, Maria Tereza, né? Já que eu, de fato, a gente, apesar de ser uma cidade pequena, né, Thiago? Infelizmente, a gente que trabalha muito acaba não se cruzando na cidade. É verdade. Mas, enfim, meu nome é Jamile Scarpati Neves, eu sou formada há 17 anos, 18 na verdade, e atuo com inscrição na OAB deste estado há 17 anos. Sou pós-graduada em Direito Público, Direito Penal e Processual Penal, e desde então eu venho atuando nessa área. Nesse intermédio de tempo eu fiquei entre idas e vindas a média de 12 anos no serviço público também, colaborando aqui para a nossa cidade de Linhares, e hoje eu estou 100% dedicada à advocacia privada, atuando nas áreas criminal e familiarista. Muito obrigada, Jamile. Doutor Nairo, muito prazer, muito bom ter aqui você aqui conosco hoje. E eu vou te pedir a mesma coisa. Apresente-se para o nosso telespectador, conta um pouquinho da sua história e da sua carreira. Vamos lá. Apesar de estar longe aí da doutora Jamile, aí na questão de, apesar de ser nova, muitos anos já militando na área criminal, né? Bom, primeiramente meu nome é Nairo Bustamante Pandolfi, né? Sou filho, a doutora Maria Tereza deve conhecer, do José Ângelo Pandolfi, servidor público há muitos anos aqui na cidade. Já trabalhei com seu pai, doutor Nairo. Olha como tá Linhares é pequeno, tá vendo? José Ângelo Pandolfi. Já fiz viagem com o doutor José Ângelo para Brasília num evento nacional de saúde. Isso de direito de saúde. E até hoje, graças a Deus, tá aí trabalhando no serviço público na área de saúde. Minha mãe também professora, hoje aposentada durante muitos anos. E basicamente eu atuo na advocacia criminal há aproximadamente 3 anos, advocacia criminal e de trânsito. Mas antes disso, eu tive uma jornada aí como atleta de futebol também, desde os 11 anos. Nos encontramos aonde? Fala aí. Nos encontramos em Portugal, tive que relembrar o Thiago. Legal. Cresceu, ele era criança, né? Quando eu também era jovem. A gente tinha, salvo engano, 15, 16 anos. Todo mundo já quis ser o Neymar na vida, né? Todo mundo quis ser o Neymar. Todo mundo já quis ser o Neymar. E aí eu fui lá com meu pai e minha mãe, a gente viajando. Tava o filho do Afonsinho. Que hoje ainda joga. Que hoje ainda joga, tá na Europa, inclusive, tá muito bem. E aí a gente falou, vamos lá ver o Murilo. Exatamente. Lá ver o Murilo, que tava com o Tilo. Isso aí. Não é? O Tilo Murilo, amigo, o Caian, Camata também. Camata. O pessoal e a gente foi. Olha, tinha Tanairo também jogando. Isso aí.
E fantástico. Anteontem, bagunçou na pelada. Ontem, graças a Deus, foi o feriadinho, né? Pra dar aquela descansada. Eu tô só no Dorflex. Isso aí. Mas aí eu tive esses 10 anos aí na área do futebol, né? Futebolística. Tive algumas experiências boas na categoria de base. Joguei no Vasco da Gama, no Cruzeiro, grande Cruzeiro de Minas Gerais. Cruzeiro é o pato do Galo, para quem não sabe. E no Atlético Paranaense. Depois de um tempo, decidi encerrar esse vínculo no futebol. Comecei a cursar faculdade de Direito na Faceli, a grandíssima faculdade municipal daqui de Linhares, na Faceli. Me formei na Faceli, tive a oportunidade também de estudar para concursos públicos, especificamente na área de delegado de polícia. Tive uma aprovação na primeira fase na Bahia, não consegui dar prosseguimento. Depois encerrei meu vínculo no concurso público. Vou para a área privada. Nós precisamos de bons advogados. Com certeza. E a advocacia é boa. Se quem faz, arregaça as mangas, se dedica, tem resultado. E o mercado não está saturado. O mercado não está saturado, doutora Maria Tereza, de profissionais competentes. Isso aí. Exatamente. Pessoas que sabem o que estão fazendo e, de fato, têm entendimento do assunto. É o que a gente vai passar para vocês hoje. Exatamente. Falou e disse. Vamos lá. Quando a gente fala crimes cibernéticos, às vezes é até difícil a expressão cibernéticos. O que seria? Até para quem está nos assistindo ficar um pouquinho inteirado. Então, Tiago, o crime cibernético, ele é uma atividade criminosa que quem atua vai usar como base uma pessoa que usa de um computador ou que usa de algum outro aparelho eletrônico que esteja conectado a uma rede. E esse crime, existem vários tipos de crime cibernético. Não é só golpe, não é só dados rompidos, que é o que a gente mais tem visto na televisão. Existem muitos outros. Existem muitos outros. Plágio, por exemplo, uma cópia integral de um conteúdo, misoginia, que é o fato das pessoas usarem de racismo, LGBTfobia, crimes contra a honra, tem vários outros. Vendas ilegais. De produto que não existe, eu lembro. Cryptojacking, que é a pessoa vender criptomoedas que ela não tem. Utilizar desse artifício da internet para fazer isso. Tem vários outros. Coisa que não falta é gente à toa e criminosa. Com certeza. Mas assim, eu lembro, tô eu tranquilo, de boa, chegando em casa, tá minha esposa lá chorando, que eu não sei o que eu comprei isso, comprei aquilo, e não chega, tô vendo, agora no Reclame Aqui, essa empresa tem 1 milhão de reclamações. Fora aquelas que entregam produto falso. Pirataria digital. Não, então tem um monte de coisa. Muita coisa. E aí, se você não pesquisa antes, não ficar atento, por exemplo, com o CNPJ na empresa, para quem você vai pagar o boleto, que você tem que ficar atento. Porque eu posso usar um CNPJ de uma outra empresa e te mandar um boleto de pagamento com algo que não existe. Né? Um CNPJ frio e etc. E aí ela falou, o que eu faço? Eu sento e choro, não vai fazer nada. Vai fazer o quê? Faz um boletim de ocorrência, pelo menos o nome da loja. Mas é simples. É só você pegar, por exemplo, os criminosos fazem isso. Abre uma empresa, compram 100 mil seguidores, um monte de curtida, um monte de comentários, e aí valida uma certa credibilidade, vende, fala que vai entregar em 20 dias úteis, e aí a pessoa entra no Reclame Aqui, não tem nada de reclamação, porque... E aí essa empresa vai atuar por 1 mês. Por 1 mês, só que é 1 mês colocando, exemplo, uns 100 mil de patrocinado e revertendo 2 milhões. Exatamente. E aí no próximo mês ele faz um outro CNPJ e atua igualmente. Da mesma forma. Tiago, eu acho que assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões digitais. A gente fala de crimes cibernéticos, né? Mas isso acaba envolvendo várias outras coisas. Estelionato pelo meio digital, são fraudes. Tem coisas muito mais graves, né, doutor? Exatamente. Pornografia infantil. Pornografia. São coisas muito além. O que a gente está falando aqui é o básico do básico. Tem coisa muito mais profunda. Por exemplo, uma coisa que está acontecendo muito hoje em dia. Uma pessoa consegue seu número de telefone, consegue seus dados, ela faz uma chamada de vídeo com você, faz uma chamada de vídeo e começa a fazer extorsão.
porque ela fala que se você não passar uma certa quantia de dinheiro para ela vai tirar print e vai falar que você estava pedindo conteúdo pornográfico para crianças. E isso acontece todo dia. Infelizmente, o telefone é uma coisa muito fácil, de fato, da gente conseguir. Mas hoje já existe a lei de proteção de dados, né? Que ainda está sendo pouco aplicada, mas que deveria ter muito mais cobrança e muito mais consequência para quem deixa vazar um dado. Com certeza. Essa semana, até lembrei do Thiago, essa semana meu irmão sofreu uma tentativa, né, invadiram, acredito eu, o escritório de um advogado que ele é um processo, um escritório até no sul do país, e mandaram mensagem para ele que ele tinha tido ganho de causa e para ele pagar uma quantia X por um alvará que teria que sair. Aí misturaram um monte de coisa na mensagem. Ele me mandou, não, olha para mim, mas com o número do processo, com o nome do advogado. Já aconteceu isso no meu escritório. Tudo certinho. Aí eu olhei aqui e falei assim, gente, mensagem não tem lé com cré. Peraí, deixa eu olhar isso aqui. Entrei no processo, falei, gente, processo ainda, a União ainda está sendo citada para responder, ainda não foi citada a União. Muito grave. Aí eu falei, gente, Gino, liga pro escritório e avisa que isso aqui é golpe. Não, mas... E assim... Ele já eles são tão convincentes... Eles se passam pelo advogado da parte, Se passam pelo advogado da parte. É uma coisa assim, é cada inacreditável. vez mais a gente observa que eles se especializam, faz Instagram, como o Thiago falou, eles fazem Instagram, compram seguidores para dar uma certa credibilidade mas maior também. Porque, gente, existem hackers novatos, mas existem organizações com tecnologia avançada, profissionais com tecnologia avançada, altamente capacitados em termos digitais, informática, enfim, nesse mundo, né, da internet, existem. Não, o trem tá feio, cada dia pior. Essa questão aí do jurídico, acho que todos os advogados estão passando por isso. Cada hora é um escritório novo que eles fazem como vítima. Fizeram, inclusive, do presidente do Espírito Santo da OAB, o Risk. Uma vez ele postou, estou se passando pelo meu escritório, isso. Então, assim, não tem limites. Eles vão no de todo mundo. Quem é da justiça também, Instagram hackeado. E por aí vai, que é difícil você conter. Não é simples você encontrar ali quem é que está fazendo o crime, praticando. Não é simples. Não é simples. Antes de a gente poderia mencionar também o seguinte, como acontecem esses crimes cibernéticos, que a gente sabe que eu vou deixar para a doutora Jamile falar, mas antes, para a gente não se alongar, vou chamar um intervalo e quando o assunto é bom, passar rápido. Muito Começamos agora o programa e já é o intervalo que o Ponto Eletrônico chamou. Fiquem aí, é um minutinho, voltamos já. Voltamos com o nosso bate-papo das 6, Quinta da Lei aqui na Rede Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. Tema de hoje, crimes cibernéticos. O que não faltam são assuntos porque estamos em ano de eleição. Isso aí. Então daqui a pouquinho a gente entra e até fala dos cuidados que não só a população tem que ter, de modo geral, é claro, mas também os pré-candidatos, que a gente já está vendo o negócio pegar fogo. Eu estive essa semana com uma pessoa do Poder Judiciário, tudo mais, ela falou assim, Thiago, eu não consigo entender, poxa, a gente está lotado de processo de ano eleitoral, que a pessoa acusa o outro, fala um monte de besteiras, mas não tem prova de nada. Então não dá para entender o que passa na cabeça. Mas a gente deixa para daqui a pouco. Vamos lá, Maria Tereza. Conversar, isso aí. Então, Thiago, a gente já falou aqui o que é o crime cibernético, né? Quais são os principais tipos, citamos exemplos aqui desses crimes, mas agora a gente quer saber o quê? Como esses crimes acontecem de fato. Doutora Jamile, explica pra gente como que ocorre. Então, geralmente, essa prática se inicia com a disseminação por vírus, através de e-mail, link que chega no WhatsApp, e a pessoa, infelizmente, acaba abrindo esse link eivado de vício e isso já entra na máquina digital dela, seja um aparelho celular, um tablet, um computador, e vai corrompendo tudo que tem ali dentro.
Às vezes, o criminoso ele tem acesso a segredos, a dados confidenciais da vítima, e com isso ele obtém vantagem financeira. No entanto, ocasionalmente, o crime cibernético ele pode não ter o resultado lucro, Thiago. Às vezes acontece por pura vaidade do criminoso ou por cunho político, como você acabou de falar. Unicamente com a intenção de obter aquele dado para passar para frente e prejudicar uma outra pessoa. De maneira covarde. É óbvio. Vamos lá. Inclusive, a gente vê algumas situações que a pessoa ela envia esse link, ela consegue acessar o dispositivo, né? A gente fala dispositivo porque pode ser computador, pode ser celular, pode ser outro objeto, tablet. E uma vez que ela tem acesso, nem sempre vai ter o bloqueio daquele aparelho. Pode ser que a pessoa continue utilizando normalmente. Na maioria das vezes. Continua utilizando normalmente e aquela terceira pessoa, o agente criminoso que a gente fala, ele vai ter acesso a todas as conversas. É brincadeira a pessoa vai entrar numa conta da agência bancária e ela digita lá a senha já vai direto para aquela pessoa. Então ela consegue ter acesso a esses dados que a gente fala que são dados sensíveis, né, da pessoa. Isso. CPF, endereço. Então o agente criminoso ele tem tudo na mão ali, quando ele consegue esse acesso. E aí facilita muito mais, por exemplo, fazer uma extorsão, fazer uma ameaça. Por exemplo, conseguir um endereço, hoje em dia você coloca no Google Maps, pelo Google mesmo lá no celular, e aí você vai direto na frente da residência daquela pessoa, que tem aquele ângulo 360. E aí muitas vezes o que a pessoa faz? Eu vou lá na frente da sua casa, ou não vou, mas aí eu tiro um print, falo, olha, eu sei onde você mora, eu estou na frente da sua casa. E aí começa... A pessoa se desespera. Fica desesperado, qualquer pessoa naquela situação. A gente vive num país seguro pra caramba. Então infelizmente, além dessa insegurança, infelizmente tem muita gente que não tem o conhecimento necessário para impedir que o criminoso continue ameaçando, tentando obter vantagem. Não, e a gente como advogados, às vezes até se arrisca. Falo isso porque tem umas 2 semanas, não vou falar o sobrenome, mas o nome, não tem problema, Fernanda, pega e me liga desesperada, Thiago, pelo amor de Deus, estão falando aqui que vão vir aqui na loja se eu não pagar isso, se eu não pagar... Falaram o endereço, falaram a rua do lado, a rua... Eu falei, minha querida, isso é golpe. Não, mas eles sabem tudo, mas os golpistas sabem tudo mesmo. Eles sabem mais que você, inclusive. Qual é a rua lateral? Porque eles olham pelo Google Maps. Exatamente. E aí, só que você se arrisca falando isso. Que vai que é um criminoso mesmo. Entendeu? Mas você vai já pelo geral, que fazem isso, que é comum. Mas e se for um doido criminoso? Exatamente. Sabe o que aconteceu comigo? Eu já sofri uma tentativa de golpe, agora que eu tô lembrando. Eu anunciei meu carro para vender no OLX. Posso falar o nome? Pode falar. E aí, a pessoa entrou em contato comigo dizendo que queria comprar o meu carro. Mas essa pessoa disse que compraria para um terceiro. O golpe do intermediário, né? E que para eu não contar... É isso. E para eu não contar para essa pessoa quanto o meu carro custava. Porque ele iria dizer para essa pessoa que estaria pagando menos pelo meu carro. Mais, não lembro exatamente. E aí eu fiquei toda empolgada, Thiago, para vender o carro. Nossa, eu vou vender meu carro hoje. Meu irmão do lado escutando a conversa. Jamile, desliga o celular. Por quê? Desliga. Isso é golpe, Jamile, pelo amor de Deus. Aí... É que você estava muito no serviço público, aí você estava vindo, estava aí o criminoso tornou a me ligar. Aí eu falei, meu amigo, num domingo, você querendo tirar minha paz, querendo me dar um golpe num domingo, você sabe o que ele fez? Ele me bloqueou. Pra eu não encontrar ele mais. É isso. Então a gente tem que estar sempre atento, sempre. A coisa mais simples do nosso cotidiano que a gente pensa que está obtendo uma vantagenzinha, tem alguma coisa errada. Exatamente. E isso é importante, Jamile, a gente falar para a população e para as outras pessoas que não são leigas também. Sim. Porque os golpes acontecem justamente quando a pessoa acha que ela é muito esperta. Ela acha que ela é muito esperta, ela se julga muito esperta, e aí ela acha que ela nunca vai cair naquele golpe, nunca vai ser suscetível a cair nisso também.
Então, assim, é um alerta para a população quando tem uma proposta assim que a gente fala que é uma proposta indecente, uma proposta que a gente... Muito vantajosa. Muito vantajosa. Pode desconfiar, porque hoje não tem almoço de graça, né? Que a gente fala. Outra coisa que é sempre importante, você acender uma luzinha. Para você ganhar isso, você tem que pagar por aquilo. Sempre que te peçam um pagamento de qualquer coisa, para você ganhar carnê do baú, para você ganhar isso, você tem que pagar R$100. Para você ganhar aquilo, você tem que pagar R$50. Não se paga nada para obter prêmio. É isso. Exatamente. Então, fique atento. Toda vez que alguém te pedir um dinheiro para qualquer coisa, dizendo que a partir daquele pagamento você vai obter uma vantagem, fique atento. Que o golpe tá aí. O golpe tá aí, cai quem quer. Cai quem quer, mas é osso, às vezes. Nem sempre cai quem vezes quer, Maria Tereza. Quer, mas ele é tão perfeito. Nem sempre. Não, ele é tão... é difícil. Hoje tá... Não, você vai sendo levado mesmo. E eles adoram pegar 60 a mais. Os idosos. Sim. Meu pai sempre recebia mensagem de texto. Eu falava, pai, é a mesma coisa da semana passada. E ele sempre achava que aquela vez era de verdade. Não, meu pai já recebeu ligação falando que eu tinha sido sequestrada, etc, etc. Essa aí é velha, doutora Várias, minha mãe já recebeu. Não, o mais engraçado ficou, tadinho, o papai já até faleceu, mas ficou desesperado. Eu apareci na frente dele, ele, você tá aí? Eu falei, tô. Ele, então fala aqui. E o rapaz, não, eu vou cortar a cabeça dela agora. Falei, então corta, pode cortar. Pode cortar. Mas começa pelo dedo. Isso é um alerta também, que vocês falaram aí de maior de 60 anos. É importante que a população faça a denúncia, vai à Polícia Civil, porque tem uma delegacia especializada para apurar esses crimes. Por mais que você não consiga identificar a pessoa, é importante que você faça o relato, porque se identificar, inclusive, nesses crimes cibernéticos, é uma causa de aumento de pena. Sim. É uma causa de aumento de pena, quando é pessoa maior de 60 anos. Então, isso vai influenciar, inclusive nas estatísticas da polícia, para que ela se especialize melhor, para que ela consiga outros meios de identificar aqueles agentes criminosos. Mesmo que na sua região não tenha uma delegacia especializada em crime cibernético, você pode estar usando da sua delegacia local mais próxima, e aí a delegacia depois encaminha esse procedimento para instrução dos autos para a delegacia competente. Bacana. Maria Tereza, e aí, quem comete? Quem comete esse tipo de crime? Quem comete, doutor Nai? Vamos lá. Crime cibernético, né? A gente fala que, trazendo um termo jurídico aqui, mas explicando também, a gente fala que é um crime comum, né? Qualquer pessoa pode cometer um crime cibernético. Mas é aquele alerta de sempre. Não ache que a internet é terra sem lei, que você vai falar o que quiser em comentários, em qualquer área, que você não vai ser responsabilizado. Então, apesar de qualquer pessoa poder cometer aquele crime, ela coloca o manto, né, da rede social em cima dela, achando que nada vai acontecer. Verdade. Isso a gente sabe que dá para identificar. Existem meios hoje suficientes para a gente identificar aquela pessoa. Não é só o golpista que comete o crime, né? A pessoa que está ali deitada na cama dela, mexendo no celular e fazendo um comentário na publicação de alguém, e que neste comentário incita ódio ou a disseminação de crimes contra a honra daquela pessoa, isso já é um crime também. É só a gente levar isso para a vida real. Se você na vida real contra outra pessoa e fala que ela é bandida, que é ladra, que é ladrão, e isso etc. Praticar LGBTfobia, gordofobia, misoginia, xenofobia, racismo, intolerância religiosa. Exatamente. Tudo isso é crime. Lembrando, Tiago, que crime, esfera criminal, mas não impede a vítima de ingressar na justiça, na esfera civil, para pedir indenização por danos morais. Exatamente. E aí quer dizer, além da pessoa responder por um crime, ela também corre o risco de ter que arcar com um valor a título de indenização para a vítima. Ou seja, nós temos legislação para isso. Muitas. Muitas. A gente não tem a lei do stalking. Agora tem a lei do stalking, que é aquela pessoa que persegue a outra na internet. Exatamente. Tem a lei de proteção de dados, que vem para nos amparar.
Então, assim, é vasto, o campo é vasto nessa temática. E tem uma coisa que ninguém consegue, né, doutor? Que é segurar a boca do outro. Então, assim, a partir do momento que a pessoa fala, ela vai arcar com essas consequências. O que a gente tem que tomar cuidado com o nosso legislador é, às vezes, numa emoção, legislar para calar, para censurar. Isso a gente, como operador do direito, não pode admitir, não pode ficar receoso de falar, por exemplo, num canal de televisão, que pode ir para o Brasil inteiro. Então a gente tem sim que fomentar esse assunto, porque a censura não deve existir. E a pessoa que fala além do seu limite, do seu dever social até mesmo, vai pagar por isso. Já existe legislação. Sim, a gente não exatamente. precisa de um congresso só para falar sobre isso, numa perspectiva política e não jurídica. Tiago, uma forma assim que a gente pode falar que é melhor de combater a fake news é justamente dando a possibilidade daquela pessoa falar. Porque se ela falou uma coisa que é uma inverdade, ela vai ser responsabilizada. Então, se você tenta regulamentar aquilo que é o que está em debate hoje, muito que está vindo em diversos meios de comunicação, vai regulamentar as mídias. Na minha visão, é uma forma equivocada de tratar esse tema. Principalmente se for para censurar. Exatamente. É uma forma de censurar a opinião daquela pessoa. Se ela quer falar besteira na internet, ela vai ser responsabilizada. Existe legislação para isso, existem crimes já previstos para isso. Então, responsabilizar todos os aspectos, né? O Exatamente. criminal, o civil, e tem que ser. Porque eu acho que não tem nada mais desagradável do que a pessoa ferir a sua imagem, sua honra, e não ter... De maneira infundada. De maneira infundada. E muitas vezes também de saber de algo e não fazer nada e expor a sua imagem. Sendo que também ninguém é obrigado a ter sua imagem exposta. Se você sabe de algo, você vai na delegacia, presta queixa, apresenta provas. Até porque a Constituição Federal, ela protege, né, a individualidade, o direito de você se resguardar na sua privacidade. Então, acima de tudo, existe a lei magna, né? Exatamente. Então, assim, o que é bacana essa discussão, não é um tema que tem 100% certo, 100% errado, mas a gente, como operador do direito, sabe que hoje existem já regulamentações que abrangem esse campo. exatamente. Não é mesmo? Antes de entrar na política, vamos deixar para o terceiro bloco, porque aí a gente vai pegar os vereadores, prefeitos, pré-candidatos. Já vamos entrar no ano político aqui, na política. Então, se você é um pré-candidato ou gosta de emitir sua opinião na internet, falando das pessoas que representam aí a população, fiquem com a gente, que o terceiro bloco nós vamos falar de alguns cuidados que tem que ter e como vai funcionar esse ano essa questão da política. Tá bom? É um minutinho, voltamos já. Voltamos com o terceiro e último bloco do nosso programa Bate-Papo das 6, que inclusive o papo é tão bom que a gente conversa até a hora de abrir o terceiro bloco. Verdade. Mas, é verdade, a gente está com um tema aqui que se a gente ficasse umas 3 horas, daria, não falaria tudo, porque é algo que todos os dias está na mídia, todos os dias tem alguém sendo condenado na esfera civil, na esfera criminal, e a gente precisa fazer o nosso papel, nosso dever social, que é informar a população. Então vamos lá, Maria Tereza. Isso aí. Voltando, Tiago, como você falou no bloco anterior, a gente vai voltar já no ano eleitoral, não é isso? Exato. Vamos falar então dos crimes cibernéticos que são cometidos nessa etapa, nessa fase. Doutor Nário, quem acusa um outro candidato de algum crime sem ter provas, o que pode acontecer com essa pessoa? Vamos lá. Isso é uma coisa que acontece não só no ano político, né? Maria Tereza, a gente vê que durante todo o mandato do prefeito ou do vereador, a gente vê que as pessoas se posicionam de uma forma que é uma forma criminosa, vamos assim dizer. Ela pode não ter o conhecimento, né? Apesar da gente
ter que saber das nossas ações na internet ou publicamente também, mas no ano político a gente vê que isso acontece com mais frequência. Sim. Vereadores, por exemplo. Então, aos colegas vereadores que estão nos acompanhando, muita atenção, muito cuidado com a forma que vocês vão se manifestar com relação a outras pessoas, porque você falar sobre um ato praticado ou sobre que não teve uma ação, por exemplo, na saúde, na educação, tudo bem, isso aí é normal, o agente público está suscetível a isso. Mas você afirmar que ele praticou um crime, e aí você pode incorrer o quê? Na calúnia. Você falar de forma pejorativa, ofendendo a honra subjetiva dela, pode ser injúria. Se você ofender ela perante a sociedade, pode ser uma difamação. Fala a diferença rapidinho aí, doutor, aproveitar. Vamos lá. Injúria e difamação. Injúria é quando a pessoa ofende você diretamente. Pode ser que não chegue a conhecimento de terceiro. Você ofende a honra subjetiva dela. Porque uma honra subjetiva, Tiago, pode ser que... Você é um à toa. Como você fala, você é um à toa, você não faz nada. Isso aí, pode ser que... palavras de baixo calão. Pode ser que eu te fale uma coisa que você não fique ofendido, mas eu falo para Maria Tereza, ela vai ficar ofendida. Isso é a nossa honra subjetiva. Então a gente, sentindo essa ofensa, de certa forma, a gente pode fazer o quê? Um boletim de ocorrência. Aí a pessoa é chamada na delegacia? A pessoa é chamada lá no CTC, que a gente fala aqui. Na difamação, você já ofende, você narra um fato para ofender a reputação da pessoa perante terceiros, que a gente fala que é o quê? A honra objetiva daquela pessoa. Então você ofende a honra objetiva perante terceiros. É um safado, mas com mais gente vendo. Não necessariamente as pessoas vendo. Por exemplo, na internet. Pode ser que você pratique um crime de forma pública. Aqui, como utilizando o nosso bate-papo. Transcende a subjetividade da pessoa. Exatamente. Você fala na internet, por exemplo, aquela pessoa é um safado e etc. Pode ser que você incorra num crime de difamação e mais grave ainda, você vai correr o risco de responder aquela pena ao triplo pelo fato de ter praticado o delito nas redes sociais. Então esse é um risco que os vereadores correm, que os outros políticos correm, porque a gente visualiza que isso acontece com muita frequência. E um ponto muito interessante, vereadores não têm o quê? Imunidade. O que seria, doutor Nair? Essa imunidade é o que acontece muito lá, vamos dizer, na Câmara dos Deputados, lá no Senado Federal. Que aí você pode falar o que você quiser. Que você fala a palavra de baixo calão, e aí você não se responsabiliza por aquilo. Mas na Câmara Municipal? Na Câmara Municipal. Isso a gente está falando das pessoas que não ingressaram ainda, né? Como vereadores, os pré-candidatos. E os candidatos. E os candidatos. Além dos vereadores que já estão lá. Exatamente. Então a gente vê que isso é muito frequente. A gente vê cada vez com mais frequências os crimes eleitorais. Então isso é muito, muito grave, muito delicado. E a pessoa, infelizmente, vai ser responsabilizada por aquilo. Não tem jeito. É um crime eleitoral. Um pré-candidato pode pedir voto num palanque, num trio ou não? No meu ponto de vista, não. Não pode. Existe um período, né? Existe um período que isso pode ser feito. Então, a gente observou um certo político, agora recentemente, que fez o pedido de votos para um outro candidato. Independente de partido político, isso não pode ser feito. Isso não pode ser feito. Porque está antecipando um período eleitoral, um período de que ele vai poder fazer isso. Se comprovado isso, doutor Nair, a pessoa pode até perder a pré-candidatura? Aí vai ser instaurado, né, um procedimento para aquela conduta. Pode ser que futuramente isso tenha repercussões também, inclusive na candidatura dele. Entendi. Interessante. Bom, já que a gente falou que esse terceiro bloco seria não só para orientar também, mas para orientar, aconselhar e tomar cuidado. Por quê? Não pode pedir voto de maneira antecipada. Então, tem que esperar o período eleitoral para que você possa expor o outro candidato, etc. Agora, falar que é pré-candidato, pode. Pode falar que é pré-candidato. Isso daí não tem nenhuma restrição. E, Tiago, a gente falando que não pode pedir voto, a gente também tem que
tem que saber separar as condutas, né? A gente não pode, não é que num bate-papo de amigos, a gente vai imputar um crime àquela pessoa pelo fato de estar fazendo uma reunião ali e pedindo um voto. A gente não pode ser tão, utilizar o direito criminal para todas essas coisas, exatamente, ser inflexível. Esse pedir o voto é de forma exposta nas redes sociais, exatamente, de forma pública. No palanque, como você acabou de falar. Que vai acontecer, porque cada vez mais existe uma reunião privada, mas existem reuniões que são para milhares de pessoas. Exatamente. Então, essas tem que tomar cuidado. E isso foi importante o poder público fazer esse período, porque a gente visualizava antigamente que no ano eleitoral as ruas já começavam. Poluição, showmício, adorava. Showmício. Camisa do candidato. Carro de era som, chiclete com banana. Carro de som era impagável. Trio elétrico. Trio elétrico. Não, doutor, mas os carros de som que ficavam passando na sua rua de noite. Sim. Não, KLB veio cantar aqui em Linhares, eu lembro até hoje, ali perto da Banda Calcinha Preta. Calcinha Preta. Não, mas o KLB eu lembro que a população ficou tão puta, porque o show não foi ao vivo, foi um playback. O pessoal do KLB aqui, o somzão atrás, e quando a população descobriu, ficou revoltada, e os outros comícios eram tipo isso. Não, o show é ao vivo mesmo, não é playback. Né? Isso me marcou, como é que pode? Pois é, então assim, esse período... Nós somos doidos. Esse período, de certa forma, é muito importante, porque a gente visualizava que todo mundo fazia o que queria. E não pode ser assim. Tem que ter regras. Tem que ter regra no período eleitoral. Até mesmo para quem está de fora da política, né, doutor? Exatamente. Porque nós que não estamos vivendo esse mundo da política, é desgastante. Sim. E tudo tem um momento, né? A gente sempre fala, tudo tem um momento, vai chegar o período ali que ele vai ter a oportunidade. E acaba que você garante chegar próximo de uma isonomia, né, entre os candidatos, Exato. porque aquele que tem mais condição se sobrepõe àquele que tem... Então você garante ali um processo mais igualitário, uma disputa mais justa para as pessoas, né? Exato. E é aquele período, se prepara para ele, concorra de forma... correta, honesta, observa o que você está fazendo, né, que vai dar tudo certo. E quem está interessado, né, doutora, em descobrir, em saber quem de fato está próximo aos seus ideais, é só assistir a propaganda eleitoral. Exato. Isso aí. Exato. E procurar saber sobre o candidato também, né, porque geralmente essas pessoas têm a vida realmente exposta, né, então hoje a internet também vem para isso. Né, para você buscar, para nos beneficiar. Doutora Jamile, chega lá uma pessoa naquele mega escritório, Scarpati Advogados, falando o seguinte: me expuseram na internet, disseram que eu não presto, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que roubei e tal. Qual o procedimento? Você, como advogado, como é que orientaria? Ou a pessoa pode ir na delegacia local e fazer um boletim de ocorrência e pedir uma representação contra quem fez, se ela tiver a indicação de quem fez, com nome, telefone, endereço. Se ela não tiver, ela vai pedir para que esse procedimento vá para a delegacia competente e isso vai ser apurado. Se ela quiser que eu acompanhe o procedimento, aí é feita uma queixa-crime, formalizada, escrito, tudo certinho, e o procedimento vai ser o mesmo. Entendi. Inclusive, doutora, hoje, porque tem muita gente que não gosta do ambiente, né? O ambiente da Polícia Civil é um ambiente pesado, verdade. Então tem aquele todo estigma lá de você estar na polícia, tem alguma coisa lá que pode acontecer com você. Então hoje tem a delegacia online. Você tem essa possibilidade de fazer um boletim de ocorrência da sua casa, você coloca lá tudo, as informações da forma que aconteceu, e o policial civil depois ele vai visualizar e vai aprovar o seu boletim, e depois você pode ir acompanhado de um advogado ou de forma sozinho mesmo, na Polícia Civil, que você vai dar seguimento ao procedimento, né? Demora muito esse boletim online para sair?
Não, geralmente rápido. No dia seguinte, Sério? 2 dias. Hoje em dia tá tudo bem. Muito bom. O procedimento eletrônico veio para ficar. É muito dinâmico, né? Você tá na sua residência ali, você faz a notícia do crime, o policial civil lá, o investigador, ele já vai visualizar. Se for competência deles, eles já tomam a iniciativa ali, né? Se não for competência dele, manda a Polícia Federal ou para o outro órgão competente. Então é um procedimento que veio para ficar. A gente sempre... a gente está falando aqui de crimes cibernéticos, né? Que é uma parte ruim. Do meio digital, né? Só que tem a parte boa também, que pode, de certa forma, auxiliar aquelas pessoas carentes e qualquer cidadão, ou até né? mesmo a pessoa que não tem tempo, né? Exatamente. Hoje a gente mora numa cidade pequena que muito rapidamente a gente pode estar em qualquer lugar. Mas e quem mora em São Paulo, por exemplo? A pessoa tem que faltar um dia de trabalho para conseguir fazer um boletim de ocorrência presencial. Né? Quando eu fiz pós lá na PUC, em São Paulo, tinha que pegar um metrô e um ônibus para chegar lá. Era um caos, saiu 1h30 antes. Pá. Como que faz o boletim de ocorrência? Não faz. Presencial. Não faz. Então, assim, a tecnologia, como tudo nessa vida, tem os dois lados. Um lado super bom. Nossa, não tem nem como. Que todo mundo possa aprender a usar somente esse, né, doutor? Mas tudo que a gente inventar... terão aqueles inteligentes de plantão que usam a sabedoria para o mal. É uma pena, mas isso não tem. É inevitável. É inevitável. Doutora Jamile, queria agradecer. Programa muito bom, produtivo e, sem sombras de dúvida, esclarecedor para toda a sociedade. Então, mais uma vez, nosso muito obrigado. Eu que, mais uma vez, vou dizer, eu agradeço a confiança de sempre. A nossa colegagem, é tão gostoso estar aqui. Quem puder, venha, gente. Faça esse favor. É um bate-papo massa, não é? Muito bom. Eu agradeço. Aqui, doutora Jamile, aproveitando, dá um recado para os jovens advogados que estão iniciando na carreira. Estejam sempre atualizados com o conhecimento na ponta da língua. Isso vai fazer toda a diferença para o seu currículo e para a indicação de trabalho, que a gente vive disso. E, acima de tudo, não seja de mentira. A sua verdade sempre vai te levar em qualquer lugar que você queira. Exatamente. Então fica a dica. Doutor Nairo, obrigado por ter aceitado o convite. Poxa, muito bacana. De fato, um bate-papo enriquecedor que orienta as pessoas a saberem um pouco mais sobre a internet, os limites, os deveres, as obrigações. Então, assim, te agradeço e peço também para que dê um recado para os jovens advogados que sonham ingressar na carreira e se destacarem. Tiago, muito obrigado. Oportunidade, excelente oportunidade, né, de estar aqui na sua presença, na presença da Maria Tereza, doutora Jamile também. E, assim, é muito enriquecedor esse debate, porque a gente fala aqui para toda a população, fala para as pessoas que são do direito também, do meio jurídico, né? E é um bate-papo descontraído. A gente consegue tirar as dúvidas aqui. Muitas vezes tem uma informação da doutora que vai servir para mim também, para os outros doutores. E foi muito importante para mim. Eu agradeço aí o convite. E para os jovens advogados. Para os jovens advogados. Nós eu também somos jovens. Somos jovens. E eu que sou um jovem advogado, sempre esteja disposto a aprender, né? É uma coisa que eu trago para a minha vida e que eu falo para os meus outros colegas também. Seja grato às pessoas que te ajudam, que te auxiliam. E, principalmente, não se deixe levar pelos outros colegas, que não é só na profissão da advocacia, em todas as profissões, que vivem falando mal. O pessimismo. Não seja pessimista, seja uma pessoa que tenha seus ideais, tenha seus objetivos e tenha aquilo na cabeça ali que tudo vai dar certo. Foque na sua carreira, não é? Exatamente. Foca no seu progresso. As coisas que vão te acrescentar, você absorve. As coisas que forem ruins, faz parte. Deixa de lado. Vai ter qualquer... Eu posso dar um último recado? Para a população, vai ser esse, de acordo com o nosso tema tratado hoje. Olha, gente, mantenham as suas senhas fortes. De qualquer aplicativo do seu celular, principalmente do banco. Fiquem sempre de olho nos extratos bancários.
se puder diariamente, para você ter sempre acesso ao extrato da sua conta. Não abra anexos de e-mails e spams. E assim você vai conseguir se proteger desses possíveis crimes. Bacana, excelente aí, de utilidade pública, esses apontamentos da doutora Jamile. Perfeito. Maria Tereza, top demais, passou rápido, bate-papo leve, apesar do tema ser, sim, um tema pesado, porque a internet, de fato, assim, as consequências são as piores possíveis para muitas pessoas. Sim. Então, muito legal. Muito bacana, Thiago, muito bacana. Mais uma quinta-feira. Doutora Jamile e doutor Nário, muito prazer em conhecê-los. Espero que voltem sempre aqui, porque foi realmente muito legal, muito enriquecedor esse bate-papo hoje, né, Thiago? Exatamente. Lembrando, você que quer assistir mais uma vez ou que ainda não conseguiu ver por inteiro, amanhã tem reprise de 6 às 7 da manhã. Domingo, a partir das 15 horas, os programas também vão ao ar novamente. A gente manda um abraço para todos e sempre lembrando, não é, Maria Tereza, que o programa Bate-Papo das 6 é de terça a sexta, mas só a quinta é a da lei. Fiquem com Deus, um abraço a todos. Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Imaginar o futuro de quem a gente ama é encarar o próximo passo como a decisão de viver todas as memórias ao lado de quem amamos. E estar presente em todos os momentos requer atenção, carinho e, o mais importante, saúde, para viver e construir o amanhã ao lado das pessoas que mais importam em nossas vidas. O futuro é cuidar de si e contar com quem também cuida de nós. É deixar o check-up em dia para viver intensamente. E quando o futuro está ali, bem na nossa frente, perceber que só é possível com a saúde em dia. Check-up Premium. Agende o seu. Uniscan e LMC Hospital. A gente cuida.